Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação visual por aqui. Hoje a gente tem um objetivo bem claro e, confesso, fascinante. Vamos mapear todo o caminho que uma política educacional percorre. Imagina só, desde o momento em que ela nasce lá na capital do estado até cruzar a linha de chegada no lugar mais importante de todos, que é a sala de aula. Para quem já acompanha a educação pública, entender essa engrenagem toda por trás das cortinas não é só detalhe burocrático, viu? É a chave mestra para entender como o ensino realmente ganha vida na prática. E é exatamente isso que a gente vai decodificar agora, a estrutura da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, a sede. Então, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro de hoje passa por 6 passos. 1. O Sistema Estadual de Ensino. 2. O nível central e normativo. 3. A atuação regional das CREs. 4. O nível escolar local. 5. Os princípios da gestão democrática. E fechando com o 6, por que tudo isso importa? Para começar nossa análise, a gente precisa olhar para a imagem completa. Batendo o olho nessa visão geral, dá para notar logo de cara uma estrutura meio em formato de funil, de cima para baixo. Lá no topo, a gente tem o planejamento centralizado. Aí ele vai se ramificando para os braços regionais, até finalmente desaguar nessa rede imensa de unidades escolares locais. É um mecanismo de distribuição super engenhoso. A grande sacada aqui não é concentrar poder lá em cima, mas criar canais para que as decisões fluam de verdade e cheguem a cada estudante, não importa o canto do estado em que ele viva. Ponto 1. O Sistema Estadual de Ensino. Antes da gente sair falando de prédios, cargos ou gabinetes, a gente precisa entender que esse sistema é, na verdade, uma coisa viva e interligada. A definição oficial descreve ele como um conjunto dinâmico de órgãos, normas, instituições e ações. Ou seja, não é só um prédio da secretaria isolado do mundo, é todo um ecossistema gigantesco projetado com um objetivo central e inegociável: garantir o direito à educação em Santa Catarina. É literalmente a máquina trabalhando para pegar um direito que está no papel e transformar em algo palpável no dia a dia. E claro, como a gente está falando de setor público, tudo isso tem um DNA jurídico bem rigoroso. As bases legais começam lá no alto, com a Constituição Federal, especificamente naqueles artigos voltados para a educação. De lá, a coisa desce para a Lei de Diretrizes e Bases, a famosa LDB, passa pela Lei Complementar Estadual 170 de 98, até chegar nas normas bem específicas do Conselho Estadual. Todo esse arcabouço existe para garantir uma coisa: que ninguém esteja improvisando. As ações precisam seguir diretrizes sólidas, democráticas e, claro, totalmente dentro da lei. 2. O nível central e normativo. Agora, o que é realmente interessante de observar aqui é essa separação claríssima de papéis lá no topo da estrutura. De um lado, a gente tem o nível central, liderado pela Secretaria de Estado da Educação, funcionando quase como o cérebro executivo da coisa toda. É ali que rola o planeamento estratégico e as decisões macro. Mas, detalhe, a Secretaria não age sozinha e nem sem freios. Bem do lado dela, flanqueando essa execução, a gente tem o órgão normativo. São duas forças que se complementam, sabe? Uma planeja e executa, enquanto a outra desenha os limites e as regras do jogo. E quem seria esse órgão normativo? É o Conselho Estadual de Educação, o CE. Isolando a função dele, fica super claro que o papel ali é outro, mas igualmente vital. Enquanto a Secretaria constrói e paga a conta dos programas, o Conselho Estadual senta para deliberar, responder consultas e criar as regras do jogo educacional para toda a rede. Essa separação de poderes é absolutamente necessária. É ela que garante que as políticas estaduais tenham mais alto nível de rigor técnico e legal bem antes de chegarem nas escolas. Voltando agora ao foco lá para dentro da própria Secretaria de Educação, no nível central, a gente encontra uma organização montada para ser o mais eficiente possível. A base ali engloba o gabinete do secretário e o secretário adjunto, apoiados em 4 grandes pilares: as diretorias de ensino, de gestão, de infraestrutura e de planejamento. É nesse miolo que se desenha o currículo escolar, que se define o orçamento do Estado para reformar escolas e onde nascem os grandes programas de capacitação para os professores. É literalmente o núcleo duro, de onde as grandes diretrizes irradiam para o resto do Estado. 3. A atuação regional das CREs. Gente, Santa Catarina é um estado enorme e com uma diversidade cultural imensa. Imagina tentar governar tudo isso de dentro de uma sala lá em Florianópolis. Seria impossível. E é exatamente por isso que existem as CREs, as 36 Coordenadorias Regionais de Educação. Elas entraram no lugar das antigas GEREDs e Agências de Desenvolvimento Regional com uma missão muito clara: descentralizar as coisas. Dá para pensar nas CREs como um sistema nervoso espalhado pelo corpo.
Elas captam a ideia formada na capital e adaptam cada detalhe para funcionar na realidade daquela região específica, seja lá no litoral ou no extremo oeste. Só de olhar para as responsabilidades dessas coordenadorias já dá para notar o quanto elas são a ponte crucial entre aquele planejamento abstrato lá de cima e a vida real nas salas de aula. Na prática, as creches supervisionam o lado pedagógico no campo, dão suporte direto para os diretores, cuidam do RH na região, ficam de olho na manutenção dos prédios das escolas e ainda articulam parcerias com a comunidade local. Falando sério, sem as creches ficaria um buraco enorme no meio do caminho entre a alta gestão e quem está lá na ponta ensinando de fato. 4. O nível escolar local. Isso que a gente acabou de ver ilustra perfeitamente o contraste na gestão pública de educação. De um lado, a gente tem o nível macro, o central, lidando com grandes estratégias estaduais, decisões pesadas e orçamentos gigantescos. Do outro, o nível micro, o local, que é onde a mágica realmente acontece. É o terreno da aplicação prática, do processo de ensinar e aprender todos os dias. Porque no fim das contas, todo aquele trabalho de secretários, diretores e coordenadores só ganha sentido e faz valer a pena na hora que a porta da sala de aula fecha e a aula de fato começa. Ali no chão da escola, a coisa muda de figura. As responsabilidades ficam bem mais concretas e imediatas. A direção assume o comando local. É ali que rola a famosa enturmação, que é organizar quem estuda com quem, montar os quadros de horário, gerenciar a carga horária de cada disciplina e, o principal, executar os programas educacionais focados nos alunos. É nesse momento que a política pública deixa de ser um documento assinado num gabinete e vira a rotina, a vivência diária de crianças e adolescentes. Para a gente fixar bem como essa logística toda funciona, pensa numa grande corrida de revezamento. O bastão é passado com muita precisão, passo a passo. A Secretaria de Educação, lá no topo, elabora o plano. Passa o bastão para as creches, que vão orientar e acompanhar a coisa regionalmente. O bastão segue então para as escolas, que são as responsáveis por administrar o dia a dia e executar a ação. Correndo lado a lado com a escola, tem a comunidade escolar, participando e fiscalizando tudo de perto. E a linha de chegada de todo esse esforço monumental são os estudantes, que aprendem, evoluem e se preparam para o futuro. 5. Os princípios da gestão democrática. A lei é super clara quando diz que a gestão democrática tem que ser o princípio que guia toda a administração da educação estadual. E o que isso significa no mundo real? Significa que essa hierarquia toda que a gente viu não pode e não deve operar como se fosse uma ditadura vertical. O fluxo de decisões não deixe simplesmente de cima para baixo como uma imposição inflexível. O sistema precisa respirar, precisa de oxigenação constante, através de consultas, sempre fluindo da base da pirâmide em direção ao topo. Quando a gente detalha o que faz essa gestão ser democrática, a gente esbarra num compromisso muito forte com valores centrados no ser humano. Estamos falando de chamar a comunidade escolar para participar de verdade, incentivar o diálogo e a colaboração, dar força e poder de decisão para os conselhos escolares. Tudo isso com muita transparência, compartilhando as escolhas e, acima de tudo, respeitando a diversidade e a inclusão. São exatamente esses elementos que equilibram a rigidez da burocracia administrativa, trazendo empatia, responsabilidade e as vozes locais para o centro da mesa. E, finalmente, 6. Por que isso importa? Eu acho que vale muito a pena a gente dar uma pausa e refletir um pouco sobre essa pergunta. Com tantos níveis, tantas siglas, coordenadorias e responsabilidades divididas para lá e para cá, por que desenhar a educação de centenas de milhares de jovens exatamente com esse formato? O que é que a sociedade perde se essa engrenagem toda falhar? Ou pior, se ela for ignorada pelas próprias pessoas que deveriam estar usufruindo desse sistema? Bom, o ponto crucial aqui é o seguinte: todo esse maquinário gigante é desenhado de forma deliberada e com metas claríssimas. Esse modelo garante a organização e a eficiência da máquina pública. Ao descentralizar o poder, o Estado consegue um atendimento quase que cirúrgico para as diferentes realidades de cada região. A presença forte das CREs aproxima a alta gestão lá das escolas locais e fortalece a qualidade do ensino. E não menos importante, toda essa teia estruturada visa valorizar e apoiar o trabalho incansável dos profissionais de educação que estão na base lutando todos os dias. E para a gente encerrar com chave de ouro, eu quero deixar uma reflexão final, quase uma provocação. De que forma dominar esse mapa administrativo empodera a comunidade a participar de um jeito muito mais ativo e influente na educação pública? Pensem bem nisso. Entender quem manda no quê, de onde vêm as regras, por onde os recursos passam, transforma cidadãos passivos em agentes críticos. Quando a gente conhece a estrutura, a gente sabe exatamente em qual porta bater, qual conselho acionar e como cobrar para uma educação cada vez mais forte e inclusiva para todo mundo. Fica aqui o meu convite para que a gente continue sempre explorando, questionando e participando desse sistema que molda o nosso futuro.